1984. A história se passa em um futuro distante, onde um regime totalitário conhecido como Partido governa com punho de ferro. Através dessa jornada, Orwell explora temas profundos como o abuso de poder, a manipulação da verdade, a supressão da liberdade de expressão e a vigilância constante. Dê um like neste vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar a compartilhar estas ideias transformadoras com mais pessoas. Capítulo 1. Somos introduzidos ao mundo distópico e opressivo dominado pelo Partido e pelo Grande Irmão. O protagonista, Winston Smith, é apresentado como um homem comum que vive em Oceania, uma das 3 superpotências globais controladas por regimes totalitários. A sociedade em que Winston vive é caracterizada por uma vigilância extrema, manipulação da informação e supressão da liberdade individual. O ambiente opressivo em que Winston vive é descrito de forma detalhada, destacando a presença constante da polícia do pensamento, responsável por monitorar e punir qualquer forma de dissidência ou pensamento considerado subversivo. As telas chamadas de teletela, que transmitem propaganda e vigilância em tempo real, estão presentes em todos os lugares, reforçando o controle absoluto do partido sobre a população. Além disso, o culto ao Grande Irmão é enfatizado desde o início, com imagens e slogans que exaltam a figura do líder supremo como uma entidade onipresente e infalível. A manipulação da verdade e a reescrita da história são práticas comuns, criando uma realidade distorcida na qual o partido é sempre glorificado e os dissidentes são apagados da memória coletiva. Nesse contexto, Winston Smith surge como um protagonista que questiona silenciosamente a ordem estabelecida, sentindo-se sufocado pela falta de liberdade e pela constante vigilância. Acompanhamos Winston Smith em um momento íntimo e revelador, quando ele começa a escrever em seu diário. Esse ato simples de registrar seus pensamentos e sentimentos é profundamente significativo dentro do contexto opressivo em que vive, pois representa uma forma de resistência silenciosa contra o regime totalitário do partido. Ao iniciar seu diário, Winston revela suas dúvidas e pensamentos rebeldes que vão contra a narrativa oficial imposta pelo partido. Ele expressa sua frustração com a manipulação da verdade e a distorção histórica promovida pelo regime, questionando a validade das informações que lhe são apresentadas através das telas de teletela e dos discursos do partido. Além disso, ao escrever em seu diário, Winston busca preservar sua individualidade e sua memória contra a constante reescrita da história pelo partido. Ele anseia por uma verdadeira conexão com o passado e com sua própria identidade, algo que o regime totalitário tenta constantemente apagar em favor do controle absoluto sobre a população. Marca o início de sua jornada de autoconsciência e resistência, revelando suas motivações profundas para desafiar o status quo e buscar uma compreensão mais profunda da verdade em um mundo repleto de mentiras e manipulações. Capítulo 3. Acompanhamos o encontro inicial entre Winston Smith e Julia, uma colega de trabalho por quem ele sente uma forte atração. Esse encontro é significativo porque marca o início de um relacionamento secreto e proibido dentro do contexto opressivo da sociedade distópica controlada pelo partido. Winston e Julia se encontram em um local discreto e fora do alcance da vigilância do partido, onde podem expressar seus sentimentos e desejos sem medo de serem observados ou denunciados. Esse momento de intimidade representa uma fuga temporária da realidade opressiva em que vivem, onde podem ser verdadeiramente eles mesmos e explorar uma conexão emocional genuína. A relação entre Winston e Julia é marcada por uma mistura de desejo, rebeldia e cumplicidade. Ambos compartilham um profundo descontentamento com o regime totalitário e uma necessidade de escapar das restrições impostas pelo partido. Seu relacionamento secreto simboliza uma forma de resistência contra a opressão e a negação da individualidade, enquanto buscam momentos de liberdade e autenticidade juntos. É importante destacar que o relacionamento entre Winston e Julia é um ato de desafio direto às regras e normas impostas pelo partido, que proíbem expressamente qualquer forma de intimidade ou afeto entre os cidadãos. Esse capítulo marca o início de uma jornada emocional e política para os personagens, à medida que se envolvem cada vez mais em um romance clandestino que desafia as estruturas do poder totalitário. Neste estágio da narrativa, os dois personagens continuam a se encontrar secretamente, buscando espaços ocultos onde possam se encontrar sem o controle ou a vigilância do partido. Durante esses encontros, Winston e Julia não apenas expressam seu amor um pelo outro, mas também discutem suas visões e sentimentos em relação ao partido e à sociedade em que vivem. Eles compartilham suas críticas e frustrações com o regime totalitário,
trocando ideias e planejando pequenos atos de resistência que desafiam as normas estabelecidas pelo partido. Ao continuar seu romance proibido e buscar espaços de liberdade, Winston e Julia desafiam não apenas as regras do partido, mas também as próprias noções de controle e opressão que permeiam sua realidade. Esse capítulo ressalta a importância da intimidade e da resistência individual como formas de preservar a humanidade e a sanidade mental em um ambiente hostil e desumanizador. Ocorre um momento crucial na jornada de Winston Smith quando ele recebe um bilhete de O'Brien, um membro do partido que aparentemente simpatiza com ideias dissidentes. Esse evento desperta esperanças e expectativas em Winston, pois ele vê a possibilidade de fazer parte de um movimento de resistência contra o regime totalitário. O bilhete de O'Brien é um ponto de virada na narrativa, pois representa uma potencial conexão com um mundo além das restrições impostas pelo partido. Winston, alimentado por sua insatisfação e desejo por mudança, vê em O'Brien a figura de um aliado e mentor que pode ajudá-lo a desafiar as estruturas de poder e a buscar uma verdade mais profunda sobre a realidade distorcida em que vive. Essa cena é carregada de tensão e esperança, pois Winston começa a vislumbrar a possibilidade de fazer parte de algo maior do que ele mesmo, algo que vai além da submissão cega ao partido e à figura do grande irmão. O bilhete de O'Brien representa uma luz no fim do túnel para Winston, uma oportunidade de resistir ativamente contra a opressão e lutar por uma causa em que ele acredita. No entanto, é importante notar que essa esperança também é permeada pela incerteza e pelo perigo. Winston sabe que desafiar o partido e se envolver em qualquer forma de resistência é extremamente arriscado e pode resultar em consequências severas. No entanto, sua sede por liberdade e verdade o impulsiona a seguir adiante, alimentando a tensão crescente e a narrativa envolvente do livro. Ocorre um momento de grande importância na trama, quando Winston e Julia são apresentados a O'Brien em uma festa secreta. Esse encontro clandestino representa um marco na jornada dos protagonistas, pois é a primeira vez que têm a oportunidade de discutir abertamente suas opiniões anti-partido com alguém que aparentemente compartilha de suas visões dissidentes. A festa secreta é um espaço de liberdade e autenticidade, onde Winston, Julia e O'Brien podem expressar suas críticas e frustrações em relação ao regime totalitário sem medo de serem denunciados. Nesse ambiente íntimo, eles compartilham suas experiências, ideias e esperanças de resistência, criando um senso de comunidade e solidariedade entre eles. Durante a festa, as discussões se aprofundam em questões como a manipulação da verdade pelo partido, a supressão da individualidade e a necessidade urgente de desafiar as estruturas de poder opressivas. Winston e Julia sentem-se encorajados ao encontrar em O'Brien um aliado potencial em sua luta contra a tirania, alimentando ainda mais suas esperanças de pertencer a um movimento de resistência significativo. No entanto, a festa secreta também é permeada por uma aura de perigo e incerteza, pois todos os participantes estão cientes dos riscos envolvidos em desafiar abertamente o partido. A presença de O'Brien como figura de autoridade e poder dentro do sistema do partido acrescenta uma camada de complexidade e ambiguidade ao encontro, deixando os personagens e os leitores em suspense sobre suas verdadeiras intenções. Após o encontro com O'Brien e as discussões abertas sobre suas opiniões anti-partido, Winston e Julia se sentem fortalecidos em sua determinação de desafiar as estruturas de poder opressivas. Eles reconhecem que não podem mais permanecer passivos diante da tirania e decidem unir forças em uma causa maior, lutando pela preservação da individualidade e da humanidade em um mundo desumanizado. Essa decisão de resistência implica em várias ações corajosas por parte de Winston e Julia. Eles continuam a se encontrar secretamente, compartilhando informações e planejando estratégias para desafiar o controle do partido. Além disso, começam a se envolver em pequenos atos de rebeldia, como disseminar ideias subversivas e desafiar abertamente as normas impostas pelo regime. Apesar dos perigos iminentes, Winston e Julia estão determinados a não ceder ao medo e à repressão do partido. Eles veem a resistência como uma questão de princípios e de dignidade humana, recusando-se a aceitar passivamente a opressão e a manipulação do pensamento. Ocorre um ponto de virada dramático na história quando o romance secreto entre Winston e Julia é descoberto pelo partido, resultando na captura dos dois pela temida polícia do pensamento. Este capítulo é crucial para o desenvolvimento da trama, pois marca o confronto direto entre a resistência dos protagonistas e o poder opressivo do regime totalitário.
A descoberta do romance por parte do partido representa a eficácia da vigilância e do controle absoluto sobre a vida das pessoas na sociedade distópica de 1984. Mesmo em seus momentos mais íntimos e privados, Winston e Julia não estão seguros da intrusão e da interferência do Estado em suas vidas. A captura pela polícia do pensamento simboliza o fracasso inicial da resistência dos protagonistas contra o partido. Eles são arrancados de seu refúgio secreto e levados para um destino desconhecido, onde enfrentarão interrogatórios, torturas e lavagem cerebral na tentativa de destruir sua individualidade e lealdade um ao outro e as ideias anti-partido. Este capítulo ressalta a crueldade e a implacabilidade do regime totalitário em suprimir qualquer forma de oposição ou desafio à sua autoridade. Ele também lança Winston e Julia em uma jornada de provação e sofrimento, testando sua resistência e determinação em face das adversidades impostas pelo partido. O romance descoberto e a subsequente captura dos protagonistas impulsionam a narrativa em direção a um clímax emocionante, onde os personagens enfrentarão escolhas difíceis e serão confrontados com as consequências de suas ações. Winston é submetido a intensas torturas na Sala 101, um dos cenários mais impactantes e cruciais do livro. Neste capítulo, ocorre a transformação definitiva de Winston Smith, marcando o ponto de ruptura em sua resistência contra o regime totalitário e sua aceitação final da autoridade do Grande Irmão. Na Sala 101, Winston é confrontado com seu maior medo e sua fraqueza mais profunda, um método brutal utilizado pela polícia do pensamento para quebrar a vontade e a identidade dos dissidentes. O ambiente é psicologicamente perturbador, projetado para induzir terror e desespero em suas vítimas. Durante as torturas, Winston é submetido a uma série de experiências traumáticas e humilhantes, levando-o ao limite de sua resistência e sanidade. Ele é confrontado com seus próprios medos e fraquezas, forçado a trair suas convicções e lealdades em troca de alívio do sofrimento. Neste capítulo, o leitor testemunha a quebra definitiva de Winston, que finalmente sucumbe à pressão e à manipulação do partido. Ele traz sua lealdade à resistência e aceita a autoridade do Grande Irmão, renunciando à sua individualidade e se submetendo ao controle absoluto do regime totalitário. A Sala 101 e as torturas a que Winston é submetido representam a essência da brutalidade e da desumanização do poder totalitário, destacando como o regime é capaz de destruir a autonomia e a integridade de seus próprios cidadãos em sua busca implacável por controle e conformidade absolutos. Este capítulo é um dos momentos mais sombrios e impactantes do livro, mostrando a natureza implacável e corrosiva do autoritarismo. Testemunhamos o desfecho sombrio e impactante da história de Winston Smith. O livro termina com Winston completamente transformado, agora submisso ao partido e ao Grande Irmão, refletindo a vitória totalitária sobre a liberdade individual e a autonomia do pensamento. Após as intensas torturas na Sala 101 e a quebra de sua resistência, Winston renuncia não apenas às suas crenças e lealdades, mas também à sua própria identidade. Ele aceita completamente a autoridade do partido e se submete à manipulação e ao controle absolutos, tornando-se um instrumento dócil nas mãos do regime totalitário. Essa transformação de Winston é simbolizada pela cena final do livro, onde ele é mostrado em um estado de completa submissão e adoração ao Grande Irmão, expressando devoção e lealdade fanáticas à figura do líder supremo. Sua transformação é completa, e ele não é mais o homem rebelde e questionador que um dia foi. O desfecho do livro é uma representação poderosa da vitória do totalitarismo sobre a liberdade e a individualidade. Ele ressalta como o controle absoluto do pensamento e a manipulação da verdade podem moldar e destruir a humanidade dos indivíduos, transformando-os em meros instrumentos de um regime opressivo. Ao final de 1984, o leitor é confrontado com a cruel realidade da tirania e da opressão, lembrando-nos das consequências extremas do abuso de poder e da subjugação da liberdade em nome da suposta estabilidade e segurança. É um final impactante que ressoa profundamente, alertando-nos sobre os perigos do autoritarismo e a importância contínua de defender os valores democráticos e os direitos individuais. Não perca a chance de experienciar a totalidade desta obra-prima que é mais relevante hoje do que nunca. Clique no link na descrição abaixo para ter acesso ao livro completo. Obrigado por assistir.